Queridos, o Senhor está entre nós, a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 5. Foi o texto que o reverendo René me passou para que pudéssemos refletir um pouco hoje cedo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 5. Diz assim a palavra do nosso Deus, palavra poderosa. Amém. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Louvado seja Deus. Vamos ter mais uma palavra de oração. Qualquer irmão, por favor. Peça ao Espírito de Deus para aquecer o nosso coração com a palavra. Amém, Jesus, é verdade. Falar ao nosso coração, porque é a tua palavra que nos interessa. É dela que nós precisamos desesperadamente nessa manhã. Portanto, Deus, seja misericordioso com cada um de nós e nos concede o que estamos precisando. Sim, Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. A revista alemã Focus publicou uma reportagem com o seguinte tema: Eu. A matéria tratava acerca do culto do ego, uma prática que aumenta cada vez mais e mais em meio à nossa geração. O culto do ego leva a pessoa a se considerar cada vez mais e mais importante. Para os adoradores do ego, é indiferente se os outros sofrem ou não. O que importa é que se consiga sempre o primeiro lugar. A popularização desta idolatria poderia ser resumida numa expressão muito simples. Em outras palavras, eu sou mais eu. Isso me parece ter sido a síndrome do anjo caído. O anjo que foi vítima da própria soberba. E todos nós, meus amados, sem exceção, todos nós, sem exceção, corremos o risco. Corremos o risco de sermos vítimas dos desejos do próprio eu. O orgulho é algo sorrateiro, não sejamos ingênuos. É algo sorrateiro, é algo que entra sutilmente em nosso coração, mudando completamente a nossa motivação. Quero pensar com vocês um pouquinho hoje sobre a humildade. O apóstolo Pedro nos exorta: sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus, diz as Escrituras, Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Meus amados irmãos, ser humilde, para mim, é um dos maiores desafios da vida cristã. O evangelista Moody chegou a dizer o seguinte: um homem pode fingir que ama, um homem pode fingir ter fé, pode fingir ter esperança, mas dificilmente fingirá ter humildade.
Agostinho de Hipona, pensando sobre humildade, disse que a humildade é o vaso de todas as demais graças. Agostinho disse que humildade é como se fosse o recipiente de todas as demais virtudes. E ele conclui dizendo: se existe uma virtude a ser seguida, a virtude é, em primeiro lugar, humildade. Em segundo lugar, humildade. E em terceiro lugar, humildade. Certa vez perguntaram ao músico, compositor, regente da Orquestra Filarmônica de Nova York, Leonard Bernstein. Perguntaram para ele qual era o instrumento mais importante, mais significativo em uma orquestra. E ele pensou e disse: o instrumento mais importante em uma orquestra sinfônica é o segundo violino. Eu encontro pessoas que, entusiasmadas, tocam o primeiro violino. É muito fácil você encontrar pessoas que querem tocar o primeiro violino, porque o segundo violino, ele não aparece, ele não é visto, ele não é notado. É muito difícil encontrar pessoas dispostas a tocarem o segundo violino. Contudo, disse Leonard Bernstein, uma orquestra sem o segundo violino não tem harmonia. Queridos, eu particularmente tenho acreditado que muitos cristãos não fazem a mínima ideia do que de fato vem a ser humildade. Muitos não entenderam ainda o conceito de humildade e muito menos a prática da humildade. Nós temos até alguns insights, nós temos até alguns conceitos, algumas definições preliminares, mas muitos de nós cristãos ainda não compreendemos, não absorvemos o que de fato vem a ser a humildade como uma grande proposta a ser seguida, como uma grande virtude a ser vivenciada. Se nós pudéssemos descortinar rapidamente para tentarmos resgatar, quem sabe, alguns conceitos ou elementos, poderíamos começar com o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, humildade é muitas vezes traduzida por aflição e contrição. No Antigo Testamento encontramos a correlação entre as duas palavras todas as vezes que Israel se tornava uma nação orgulhosa. Todas as vezes que Israel se tornava uma nação orgulhosa, Deus afligia e humilhava o seu povo para que entendessem que estavam completamente fora do propósito divino, fora do propósito de Deus. Então Deus afligia a nação, Deus humilhava a nação, para que a nação pudesse acordar, para que pudesse também entender qual era o propósito de Deus. Quando a nação de Israel se humilhava, Deus a exaltava. Se nós agora pudermos pensar um pouquinho na conceituação dos filósofos gregos acerca da humildade, nós vamos perceber que os filósofos gregos não tinham a mínima compreensão do que vem a ser humildade. Eles não conseguiam discernir, diagnosticar o que implicava a ideia da humildade. Portanto, o conceito para muitos filósofos acerca da humildade era nada mais, nada menos do que degradação pessoal ou declínio. E é por isso que Aristóteles, ele vai elaborar aquilo que ele chama de micropseuxia. E a micropseuxia aristotélica, na verdade, era entendida como pequenez ou baixeza. Aristóteles chega ao ponto de afirmar, meus amados, que baixeza era o mesmo que privar-se daquilo que é digno. Quando o homem está vivendo a micropseuxia na filosofia aristotélica, ele está abrindo mão daquilo que é o ideal, daquilo que é nobre em sua vida. E ele continua. É desconhecer o seu real valor ao ponto de interditar qualquer ação elevada, por nunca se acreditar ser capaz de executar. Na verdade, os filósofos gregos não compreendiam bem a questão da humildade, ao ponto do filósofo russo e pensador
Vladimir Jankelevich, refletindo sobre a filosofia de Aristóteles, chega ao ponto de dizer que, em seu capítulo sobre a humildade, abro aspas, os gregos quase não conheceram essa virtude, talvez seja por não terem conhecido o Deus dos cristãos, fecho aspas. E os autores do Novo Testamento? Se no Antigo Testamento temos uma definição meio que embaçada acerca da humildade, por outro lado, os filósofos gregos não conseguiram trazer um conceito que pudesse ser bem elaborado e bem assimilado por todos nós. Como pensar o conceito de humildade na perspectiva dos autores neotestamentários? Eles agora têm um desafio extraordinário pela frente, porque eles precisam olhar para os conceitos do Velho Testamento e ir além do conceito veterotestamentário, precisam ser impactados pelos conceitos dos filósofos, mas ao mesmo tempo precisam transcender o conceito dos filósofos, apresentando, portanto, uma nova conceituação para que eu e você pudéssemos entender, e mais do que entender, viver o que de fato vem a ser a humildade. Eu gostaria de pensar um pouquinho, resgatando para nós o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos Romanos, no capítulo 12, verso 3, diz: digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E se nós agora voltarmos os nossos olhos para Pedro, o apóstolo Pedro, que vai usar uma palavra grega que foi traduzida por humildade, na verdade tem uma significação muito mais profunda do que simplesmente humildade, como muitos de nós entendemos ou conceituamos. Porque a palavra que Pedro usa, na verdade, significa possuir uma mente submissa, uma mente subordinada, uma simples disposição mental de nós mesmos, subordinada ao outro. É muito curioso como que Pedro trabalha com essa palavra. Então ele começa a tecer para nós agora, ele começa a mostrar para nós que a falta de compreensão dos filósofos e a visão embaçada do Velho Testamento começa a tocar profundamente no nosso modus vivendi. E é por esse caminho que Pedro vai traçar e esboçar a sua teologia acerca da humildade. Se você der uma olhada na carta, na teologia de Pedro, você vai perceber que submissão, prestem bastante atenção, submissão está relacionada diretamente com a ideia de humildade. O novo conceito que o apóstolo Pedro vai nos apresentar agora, irmãos, é que uma mente subordinada, uma disposição em submeter ao outro, na verdade implica no novo conceito de humildade apresentada por Pedro. Portanto, percebam que o background da carta é, na verdade, uma proposta, uma direção para que você entenda a humildade a partir da submissão. Basta vocês darem uma olhada, por exemplo, no capítulo 2, verso 13 e 14, da carta de Pedro, e você vai encontrar Pedro exortando os cristãos para que sejam sujeitos, submissos às autoridades governamentais. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 2, verso 18, você também encontra Pedro dizendo: os servos devem submeter aos seus senhores. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 3, verso 1, você encontra Pedro mais uma vez exortando e dizendo: as mulheres sejam submissas aos seus esposos. E agora no capítulo 5, verso 5, você encontra Pedro dizendo: jovens, sejam submissos aos que são mais velhos. Portanto, irmãos, humildade e a consequente submissão, humildade e a consequente submissão não deve ser confundida com fraqueza ou ausência de autoestima, como pensavam os filósofos gregos. Nós poderíamos conceituar rapidamente humildade, dizendo que humildade é aceitar as nossas qualidades, os nossos talentos, mas ao mesmo tempo reconhecer
que nada disso nos pertence. Nada do que temos nos pertence. Somos apenas mordomos, somos apenas dispenseiros do Senhor. Tudo foi concedido a você como um presente de Deus. Tudo foi concedido a você para um propósito mais elevado que o de apenas satisfazer suas próprias necessidades. Ou quem sabe, poderíamos ainda conceituar humildade e dizer que humildade é reconhecer o quão pequeno você é, o que lhe permite entender quão grande pode se tornar. Isso é o que o torna grandioso e que faz da humildade algo extraordinário. O recipiente das demais virtudes. Queridos, quando você volta os seus olhos para a carta de Pedro, no capítulo 5, verso 5, você encontra Pedro rogando aos jovens. A palavra que Pedro usa aqui no texto grego, jovens, não significa literalmente pessoas jovens em idade. A palavra que Pedro está usando aqui não traz a ideia de alguém mais jovem por causa de idade. Significa literalmente pessoas subordinadas. Subordinadas. Pessoas submissas aos líderes da igreja, no contexto dos presbíteros. Capítulo 5. Alguns comentaristas, analisando o texto, chegam a dizer que os mais jovens poderiam ser os diáconos. Ou quem sabe os aspirantes, os candidatos que pleiteavam, que desejavam assumir o posto de presbítero. Portanto, Pedro os exorta dizendo, se querem de fato experimentar algo maior na caminhada de vocês, sejam subordinados, submissos às autoridades. De um modo geral, os estudiosos, os exegetas dizem que os jovens, que Pedro fala logo no início, roga igualmente aos jovens, são os servos da igreja que devem ser submissos às autoridades que Deus instituiu. Sem dúvida, meus amados, este é um conceito que me faz pensar muito na pessoa de Jesus. Alguém que conseguiu relacionar perfeitamente a humildade com a submissão. Coisa tão difícil nos nossos dias, diante dessa chamada pós-modernidade. Alguém que conseguiu viver na íntegra a humildade relacionada à submissão. Quando você lê, por exemplo, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 3 a 5, Paulo instrui dizendo, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, meus amados, eu estou apenas preparando o terreno para tentarmos juntos, quem sabe, encontrarmos alguns valores e algumas lições importantes no verso em destaque hoje pela manhã. Se você pegar o teólogo Colin Brown, ele vai dizer algo muito interessante sobre a humildade. Ele vai dizer, ser humilde não significa que cada um deveria fazer dele mesmo menor do que é. Humildade é saber como de fato somos diante de Deus. Se você pega, por exemplo, um outro teólogo, Kistemaker, analisando esse texto, ele vai dizer que tanto para a geração mais idosa quanto para a mais jovem, a humildade deve ser a marca do viver. A humildade se expressa quando consideramos os outros melhores do que nós. A humildade se expressa quando consideramos os outros melhores do que nós. Então, meus amados, o que podemos aprender com o texto da primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 5? Em primeiro lugar, humildade é uma escolha pessoal. Humildade é uma escolha pessoal. Pedro exorta a igreja dizendo, cingi-vos todos de humildade.
Outras traduções, vestivos de humildade. É uma escolha. Pedro, na verdade, está nos exortando, e em outras palavras nós poderíamos dizer que Pedro nos mostra o seguinte: escolher a humildade é como escolher roupa no armário. Cingir-vos de humildade, vestir-vos de humildade. A palavra que Pedro usa aqui, meus amados, é muito interessante. Pedro usa encombó, que vem de encombomar. Pedro, inspirado por Deus, se apropria desta palavra e encombomar, para o nosso entendimento, para a nossa compreensão e para a lição de Deus para as nossas vidas hoje, pela manhã, irmãos, era um lenço ou avental que os escravos usavam para servirem os seus senhores. Pedro, inspirado por Deus, se apropria dessa palavra para mostrar que eu e você precisamos ter uma atitude de servos, se de fato queremos ser humildes. Encombomar era, na verdade, uma faixa, um avental na cintura, amarrado com um nó bem apertado. Tinha que ser um nó bem apertado, porque se o avental caísse diante dos senhores, isso seria um ultraje, isso seria uma humilhação total, uma afronta. Então Pedro, inspirado por Deus, se apropria desta palavra, meus amados, e o texto nos sugere algo extraordinário para a nossa vida prática. O texto nos sugere, meus amados irmãos, que os cristãos devem atar a humildade à conduta diária, e mais do que isso, amarrem a humildade na cintura de vocês com um nó bem apertado. Essa é a lição que Pedro quer nos trazer. Que durante toda a sua caminhada, que durante todo o seu ministério, que durante todos os seus relacionamentos, procure amarrar o avental da humildade com um nó bem apertado por toda a sua vida diária. É isso que Pedro nos exorta. Portanto, humildade é uma escolha. Cingir-vos de humildade, vestir-vos de humildade, encombomar. Vistam este avental. Olha, eu particularmente creio que é bem provável que Pedro estivesse pensando exatamente no exemplo de humildade ensinado por Jesus. Lá no Evangelho de João, capítulo 13, verso 4 e 5, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Pedro possivelmente pensava na lição de humildade ensinada por Jesus. Ele agora exorta aos crentes, ele exorta aos pastores, ele exorta aos presbíteros: façam o mesmo. Amarrem o avental com um nó bem apertado na vida diária de vocês. E em particular, no texto de João, nós conhecemos muito bem a história. No capítulo 13, verso 8, Pedro se levanta e diz: nunca me lavarás os pés. Nunca me lavarás os pés, Senhor. Ao que Jesus respondeu: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Em João capítulo 13, verso 15, porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. John Piper, comentando sobre o preço da humildade, diz: humildade em todas as formas consiste em correr o risco de perder a face. Humildade em todos os sentidos consiste em correr o risco de não ser notado, de não ser apreciado, não ser valorizado. Contudo, diz John Piper, o risco mais óbvio é o de aprender a olhar sempre para baixo. Sempre para baixo. Meus amados, eu volto à minha pergunta inicial. Será que nós já compreendemos muito bem o conceito de humildade? E mais do que o conceito, a prática, o modus vivendi da humildade? Nos relacionando uns com os outros,
procurando amarrar este avental na nossa vida diária e entendendo que eu e você precisamos mutuamente um do outro. É o que Pedro está nos dizendo. É uma escolha. Vista-se diariamente da humildade, mas você corre o risco de estar vestindo a roupa do orgulho. Você corre seriamente o risco de estar escolhendo em vestir a roupa do orgulho. Orgulho é como um vírus da AIDS. É como HIV, é mutante. Ele entra sorrateiramente no coração e ele vai destruindo a nossa docilidade cristã. Isso é perceptível. Ele é como um vírus mutante que vai destruindo e vai acabando completamente com as nossas defesas mais doces acerca da vida cristã. A epidemia começou no cosmos, no universo, quando Lúcifer almejou ser igual a Deus. Depois o anjo caído, usando o corpo da serpente, no jardim do Éden, injetou o veneno quando o primeiro casal pensou na possibilidade de ser igual a Deus. Ah, queridos, estudantes de teologia precisam vigiar muito. Estudantes de teologia precisam vigiar muito contra este vírus mutante. Contra este vírus sorrateiro, sutil. Geralmente muitos entram para o seminário, isso é perceptível. Entram para o seminário de uma forma doce, de uma forma apaixonada por Jesus. Amam a palavra de Deus, amam a vida de oração, querem pregar o Evangelho. Aí a teologia vai sendo construída e alguns vão aprendendo um pouquinho só de Calvino, um pouquinho só de Berkoff. Alguns querem mergulhar em águas um pouco mais profundas da teologia liberal e vão conhecer, quem sabe, um pouquinho mais de Barth, de Tillich, de Bultmann, de von Harnack. Outros preferem entrar pelas vias de Rhodes, Cornelius Van Til. E agora, o vírus mutante contaminou o coração do irmão apaixonado. Ele começa a viver a ideia de que ele é aquele brinquedo da Disney, que era um brinquedo, mas achava ser um patrulheiro do espaço, achava que podia voar, o Buzz Lightyear. Para quem já assistiu à história, o brinquedo chega e, junto com os outros brinquedos, assume uma postura de que ele é mais ele. Eu posso voar, eu sou um patrulheiro do espaço. E os outros brinquedos incessantemente diziam para ele: você é apenas um brinquedo. Não, eu sou o patrulheiro do espaço, eu posso voar. Até que um dia ele esborrachou no chão e percebeu que era apenas um brinquedo. Ah, meus amados, nós somos apenas um brinquedo. Nós precisamos buscar a nossa intimidade diária com Deus e não permitirmos, em nome de Jesus, que esse vírus mutante contamine o nosso coração ao ponto de eu perceber dentro do seminário que alguns pastores ficam incomodados com a vida devocional. Orar e ler a palavra de Deus no seminário se tornou um incômodo. É muito frágil o que vão dizer ali. É muito superficial o que vão dizer ali. Eu já vesti aquela roupagem de Buzz Lightyear e acredito que agora eu posso voar. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Somos frágeis, imperfeitos, limitados. Não percam a intimidade com o Senhor. Não saiam daqui pensando que podem voar. Não adianta querer vestir uma máscara de humildade, mas continuar colando no seminário. Existem casos e casos. Não adianta querer vestir uma máscara de humildade de pastor e continuar visitando sites indecorosos. Meus amados irmãos, quem sabe você foi chamado para a nova criação do Supremo Concílio. Pastores que vão trabalhar apenas por um ano. E vão receber 4 salários durante um ano. Depois de um ano, quem
sabe ele se encontra num novo caminho. Quem sabe ele se encontra numa nova postura, numa nova vocação. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus amados. Porque o vírus mutante está entre nós, querendo contaminar a muitos. Você pode se vestir de humildade, mas você pode também se vestir do orgulho. Olha, eu digo para vocês que o pecado da soberba é como um travesti. Ele engana. Ele engana. A soberba, ela veste a roupa da vaidade, passeia pelas passarelas do sou mais eu e saímos daqui e acreditamos que podemos fazer alguma coisa. O que podemos aprender com o texto de 1 Pedro 5,5? Em primeiro lugar, a humildade é uma escolha. Vista-se da humildade. Amarre o avental com um nó bem apertado na sua vida diariamente. Reconheça sempre que humildade, dentro do conceito cristão, está relacionada diretamente com a subordinação, com a submissão às autoridades instituídas por Deus. Entenda isso na prática, no seu modo de vida. Entenda isso, compreenda isso e viva isso. Mas existe ainda uma segunda lição para nós nesse texto. Se eu posso me vestir da humildade diariamente, como diz Pedro, a segunda grande lição que esse texto nos ensina, meus amados, é que a humildade nos leva ao relacionamento com Deus. Humildade nos leva ao relacionamento com Deus. Vejam o que Pedro está dizendo. Cingi-vos todos de humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. É certo, meus amados, que Pedro aqui se apropriou de Provérbios, capítulo 3, verso 34. Em Provérbios 3, 34, encontramos a seguinte citação: certamente Ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. É bem certo que Tiago, escrevendo a sua epístola, no capítulo 4, verso 6, também se apropriou de Provérbios. Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Relacionamento com a graça de Deus, que privilégio. Relacionamento com a graça. Isaías, ele traz um texto extraordinário para nós, quando no capítulo 66, verso 1 e 2, Isaías, de uma forma extraordinária, diz o seguinte: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Diz o Senhor. Porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este. Mas o homem para quem olharei é este, diz o Senhor. O aflito, o abatido, o humilde de espírito, que treme da minha palavra. Deus dá graça aos humildes, irmãos. É o que o texto está dizendo. Olha, nenhuma doutrina da Escritura é mais extraordinária que a doutrina da graça, porque é pela graça de Deus que somos salvos. É pela graça de Deus que somos salvos. Não é o resultado dos seus próprios esforços. Não é o resultado dos seus próprios esforços, pelo contrário. É presente de Deus, de forma que ninguém possa se ostentar ou se vangloriar. Nós não podemos nos vangloriar, porque graça é presente de Deus. Pedro está tratando de um assunto profundamente teológico nesse texto. Prestem bastante atenção. O motivo da exortação de Pedro é um motivo teológico. Por quê? Pedro está querendo nos dizer, meus amados, Deus resiste aos soberbos. Deus se coloca como contrário, como opositor.
Deus se opõe aos soberbos. Deus é contrário aos orgulhosos. É teológico porque Pedro continua dizendo, mas Deus tem acesso aos humildes. Deus se tornou acessível aos humildes. Em Isaías capítulo 57, verso 15, uma pessoa humilde é altamente estimada por Deus. Uma pessoa humilde é altamente estimada por Deus. É o que a Bíblia diz. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito, com o abatido, com o humilde de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus tem prazer em se relacionar com os humildes. Ele manifesta, ele doa como presente a sua graça aos humildes, é o que Pedro está dizendo. Deus, através da sua graça, tornou acessível, ele tabernaculou entre nós. Diz o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo é a encarnação da graça de Deus, irmãos. Então, se eu quero experimentar um relacionamento cada vez mais íntimo com Jesus, se eu quero andar com Jesus, se eu quero conhecer Jesus, se eu quero conhecer a vontade de Jesus, eu preciso amarrar com um nó bem apertado na minha cintura, meus amados, a humildade, entendendo que os outros são sempre superiores a mim mesmo. Não é um caso de baixa estima, como pensavam os filósofos, pelo contrário. Quanto mais você se humilhar na presença de Deus, mais o Senhor vai te exaltar. Portanto, se o orgulho, como vírus mutante, bate à porta do seu coração, joga isso fora em nome de Jesus. Não se permita ensoberbecer pelo fato de conhecer um pouquinho de teologia, um pouquinho de filosofia, um pouquinho de grego, um pouquinho de hebraico. Deus está preparando você para trabalhar com vidas, para pastorear o rebanho dele. E a mesma pergunta que a mesma pergunta que Jesus fez a Pedro, ele faz a você nesta manhã. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Você verdadeiramente ama Jesus? Então pastoreie o rebanho que Ele está te confiando. Filipenses capítulo 2, versos 5 e 8, nós encontramos uma das declarações mais extraordinárias. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Percebam como que o Senhor Jesus compreende bem essa inter-relação que existe entre submissão e humildade. Ele é servo e servo obedece. Concluindo, amados, humildade vem de humus, do latim, e humus é terra. Quanto mais você compreender que do pó você veio e ao pó você vai voltar, quanto mais você entender isso, que você nada mais é do que um instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso e que Deus quer usar você de forma submissa, quebrantada, obediente, como servo, indo para o lugar que Deus está designando para você. Hoje a gente fala tanto de pastores sem campo, hoje a gente fala tanto de dificuldades para pagamento de pastores. Meus amados irmãos, isso é o maior equívoco da nossa história. Nós não queremos é o campo que Deus tem para nós.
problema. Quando você não quer o campo que Deus tem para você, você já está vivendo uma experiência contrária à vontade de Deus, quando Deus nos exorta acerca da humildade. Porque humildade implica subordinação, humildade implica submissão, humildade implica obediência. Quando você diz, como eu acabei de ouvir recentemente, um pastor sem campo dizer, olha, para aquela igreja que estão me chamando, eu só vou se não tiver outra melhor. Aquela eu deixo como carta na manga, como última possibilidade. Meus amados irmãos, se depois da minha procura eu não encontrar um lugar de Deus, aí quem sabe eu posso até fazer um trabalho com vocês de 1, 2 anos, quem sabe. Viemos do pó, e ao pó voltaremos. Esta é a nossa condição. Quero sublinhar. Viemos do pó, e ao pó voltaremos. Esta é a nossa condição. Mateus capítulo 11, verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus capítulo 23, verso 12. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Tiago capítulo 4, verso 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Primeira lição que Pedro nos trouxe hoje pela manhã. Humilhar é uma disposição pessoal necessária, diária. Cingir-vos, vestir-vos, encomba-o, coloca o avental da humildade, amarra com um nó bem apertado e começa a lavar os pés uns dos outros. Submisso, primeiramente, ao seu Deus. Subordinado à vontade de Deus para a sua vida. E entendendo que Deus institui outros que estarão exercendo autoridade sobre a sua vida. Seja submisso às autoridades. Segunda lição que nós aprendemos hoje com Pedro. Humilhar nos leva a um relacionamento com Deus. Deus manifesta a sua graça aos humildes. Eu tenho acesso a Deus através da sua graça. Quanto aos soberbos, Deus faz oposição. Deus é contrário aos soberbos. Mas quanto aos humildes, aqueles que entenderam que foram chamados para serem servos, a começar aqui dentro do seminário, serem servos uns dos outros. Deus manifesta a sua graça de uma forma rica, de uma forma extraordinária, como diz o Salmo 138, verso 6, o Senhor atenta para os humildes e os soberbos, Ele os conhece de longe. Deus se relaciona com os humildes. Deus se relaciona com os humildes. Eu não poderia deixar de citar Miqueias. Miqueias capítulo 6, verso 8, o profeta capturou perfeitamente a ideia quando ele citou as palavras de Deus. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. O que é que o Senhor pede de cada um de vocês, pastores, chamados, vocacionados para o ministério, que serão designados para o campo que o Senhor já separou desde toda a eternidade. Portanto, vistam-se da humildade, entendam a subordinação, entendam a submissão, sejam obedientes ao Senhor e joguem por terra todo orgulho, toda vaidade, que porventura a teologia possa trazer ao seu coração. Use a teologia como instrumento de Deus, como uma ferramenta de Deus para pastorear o rebanho. Não use a teologia para vestir uma máscara ou uma roupagem e acreditar que agora você é superior ao outro.
Deus, através da sua graça, se tornou acessível. Deus nos deu o maior e melhor presente. Pela graça de Deus nos deu o Espírito Santo. Temos acesso a Deus. Portanto, meus amados irmãos, nós podemos nos relacionar com o Senhor, porque nós temos o Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. E o que é que Deus pede de ti, diz o profeta? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Vou repetir. O que o Senhor está pedindo? Primeiro, que pratiques a justiça, a começar dentro do seminário. Não espera ser pastor ou reverendo, não. Ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. As Escrituras deixam perfeitamente claro que não há outra maneira de caminhar com Deus, irmãos. Para mim fechar. A palavra de Deus deixa de forma muito clara que não existe outra maneira de caminhar com Deus. Prestem bastante atenção. Não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. A Escritura nos deixa uma lição clara, cristalina, de que existe uma única forma de como nós podemos caminhar com Deus. Ou você veste o avental da humildade e experimenta da graça de Deus, ou você veste do orgulho, da soberba e recebe do Senhor a rejeição. Vamos nos colocar de pé, vamos orar pedindo a Deus humildade. E eu quero citar uma frase de um outro filósofo chamado Søren Abel Kierkegaard, quando nós estivermos orando por humildade. Ele disse o seguinte, abro aspas: a questão não é orar até que Deus nos ouça o que lhe pedimos. Vou repetir. A questão não é orar até que Deus nos ouça o que lhe pedimos, mas até entender aquilo que Ele nos pede. Fecho aspas. A questão não é orar até que Deus nos ouça o que lhe pedimos, mas até entender aquilo que Ele nos pede. Será que Deus está pedindo que sejamos humildes? Creio que vale a pena você pensar. Não sei como anda a sua vida aqui dentro do seminário. Não sei como anda a sua vida no seu pastoreio, lá na congregação onde Deus te colocou. Não sei como anda o seu relacionamento com a sua namorada. Não sei. Se porventura o vírus mutante jaz à porta do seu coração, se porventura o orgulho, a soberba, a vaidade jaz à porta do seu coração, aprenda que humildade é uma escolha. Cabe a você vestir dela ou não. Aprenda que através da humildade você se relaciona com a graça de Deus. É um privilégio. E Deus quer te dar isso hoje. A questão não é orar até que Deus nos ouça o que lhe pedimos, mas até entender aquilo que Ele nos pede. Feche seus olhos. Vamos orar e perguntar ao Senhor nesta manhã. Senhor, qual é o pedido do Senhor para todos nós, seminaristas, pastores, pregadores, missionários, missionárias, homens, mulheres que foram vocacionados para a pregação do Evangelho? Qual é o pedido do Senhor para nós hoje, Senhor? Será que nós não estamos apenas conjecturando conceitos acerca de humildade? Será que aprendemos a viver a humildade? Ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Deus. Instrua-nos, orienta-nos, capacita-nos. Queremos sair daqui hoje, ó Deus, vestidos da humildade, amarrando o avental com um nó bem apertado para que ele nunca caia. Queremos lavar os pés uns dos outros, ó Deus, entendendo que humildade está relacionada diretamente à submissão, à subordinação à vontade do Senhor. Nós somos servos
E o servo obedece. Tira do nosso coração, ó Deus, toda arrogância, toda vaidade, toda soberba que porventura esteja nascendo, ó Deus, pelo simples fato de estar no seminário ou estudando teologia, ou quem sabe assumindo uma igreja com um número considerado de membros. Meu Deus, a única coisa que o Senhor quer de nós é que sejamos encontrados fiéis como mordomos, como dispenseiros do Senhor. Tenha misericórdia de nós, se as práticas devocionais já estão incomodando alguns. A oração, a leitura das Escrituras, a devoção já te incomoda porque a teologia já ficou petrificada no seu coração. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Nós queremos nos quebrantar agora, Senhor, diante do Senhor. Qual é o pedido do Senhor para todos nós hoje cedo? Oh Espírito Santo, qual é o pedido? Qual é o pedido para todos nós, para esta casa de profetas, Senhor? Qual é o pedido que o Senhor tem para esta casa de profetas, Senhor? Tira toda a máscara, ó Deus. Tira toda a máscara, Senhor. Queremos viver, ó Deus, de tal forma que a nossa postura agrada ao Senhor. Qual é o pedido do Senhor para nós hoje cedo, Senhor? Alguém ore. Agradeça ao Senhor. Peça misericórdia ao Senhor, para que Deus continue chamando vocacionados que, acima de tudo, aprenderam a vestir a roupa da humildade.